Paz, queridos irmãos, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica. Hoje com a lição número 12. Olha só, hein? Já demos 12 passos rumo ao sucesso, 12 passos rumo a uma vida transformada. Então, hoje estamos aí para dar mais um passo, ou então subir mais um degrau nessa escada que nos leva a uma vida completa. Queridos, feche seus olhos agora, vamos estar orando, vamos estar falando com Deus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos no teu nome, para juntos, ó Deus, aprendermos de ti, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem, ó Deus, orientar-nos, ó Pai, no que devemos fazer. Nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, para que esta lição venha falar ao nosso coração, no nome de Jesus. E que o Senhor cresça, Pai, em todo o tempo, e que eu diminua. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né, amados? Então vamos lá. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma lei que ela é tão importante quanto a lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é aquela que diz que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra, uma força magnética que puxa todos os corpos para o centro da Terra. Então existe uma lei que governa o mundo em que nós vivemos. E hoje nós vamos aprender sobre uma lei espiritual que também governa o mundo em que nós vivemos. Independente de você crer ou não, independente de você ser crente ou não, independente de você acreditar ou não, de você querer que ela exista ou não, não importa o nosso querer. Ela existe e ponto final. Qual é essa lei? É a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. A semente que você utilizar no seu plantio é o que você vai colher futuramente. Então essa lei da semeadura é uma lei poderosa. Ela é uma lei que tem um efeito muito forte sobre as nossas vidas. Essa lei, ela diz para mim e para você que aquilo que eu e você plantamos hoje é o que nós vamos colher no nosso futuro. Seja na nossa área de estudos, seja na área da nossa área profissional, seja na nossa área matrimonial, seja na nossa área conjugal, seja nas nossas escolhas, aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher. E isso não é diferente na nossa área espiritual. Você colhe o que você planta também no mundo espiritual. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? Então, amém. Queridos, abram a palavra de Deus no Salmo 126. Então, eu quero que você encontre aí na sua Bíblia o Salmo 126. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu pôr o óculos aqui, queridos, senão eu não enxergo. Opa, dá uma limpadinha também, que senão também não enxergo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Aí o verso 4 ele diz o seguinte: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam
em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha só, salmista nos ensinando acerca de algo profético, em algo tremendo a respeito da lei da semeadura. O povo de Israel passou por um momento de dificuldades. Eles estavam para ser subjugados pelo exército assírio, que era do exército do rei Senaqueribe. E neste embate, eles se lembraram do que aconteceu, e esse salmo traz à memória aquilo que aconteceu lá atrás, no passado. Quando o rei Senaqueribe quis invadir a cidade de Jerusalém, cidade sagrada para o judeu, cidade sagrada para o povo de Israel. E lá estava o rei Ezequias, desesperado, porque o rei Senaqueribe tinha um exército muito grande, um exército muito bem armado, muito bem equipado. Todas as outras nações haviam sido subjugadas já pelo exército assírio. E aí chega-se a notícia para o rei Ezequias. Ezequias, Senaqueribe marcha contra Jerusalém. Eles vão nos atacar, eles vão nos invadir. Por mais que o exército de Israel fosse grande, ou por mais que Ezequias tivesse um bom exército, não era suficiente em número de pessoas, em número de homens, para vencer um tão grande exército que vinha contra eles. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. E eu quero compartilhar essa leitura também com vocês. Você vai entender que tudo isso está dentro de um contexto. Nós estamos falando a respeito de sementes, mas eu preciso falar para você a respeito do que o texto está dizendo. O texto está mostrando para nós a respeito de um povo que não tinha alegria, mas que a alegria foi devolvida pelo Senhor. E por que foi devolvida? E aí nós vamos descobrir nas sementes. Quais foram as sementes que aconteceram aqui? Então abra a palavra de Deus agora em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Olha só, 2 Crônicas 32. Sementes. Eu quero ler o texto para você até o versículo de número 23. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas. E intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os homens valentes, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água? Então aqui Ezequias está pelo menos fazendo o quê? Olha, vamos tapar todos os poços que tem água, porque sem água esse exército assírio vai sentir sede. Vamos tentar dominá-los assim. E aí Ezequias continua, e ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, fortificou os seus muros. Então ele tomou alguns cuidados, sim. Foi lá, arrumou o muro que estava quebrado, né? Edificou tudo até as torres e levantou outro muro por fora e fortificou a Miló na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo:
Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um maior conosco do que com ele. Começa aqui, querido, algo profético para as nossas vidas. A semente que estava sendo plantada no coração do povo. Ezequias, se ele olhasse pelo olhar natural, pelo olhar humano, ele, olha, vamos fugir todo mundo daqui antes que eles cheguem e a gente morra. Mas o que fez Ezequias? Ele disse ao povo, esforcem-se, tenham bom ânimo, semente de encorajamento para o povo. E aí ele diz, olha, porque aquele que está com ele é uma multidão, mas aquele que está conosco é maior. Profético. Mais uma vez, a palavra de Deus sendo semeada para o coração do povo, dizendo, olha, creiam no Deus que a gente serve. O povo assírio pode trazer com eles uma grande multidão, mas se nós temos Deus ao nosso lado, nós somos sempre a maioria. Não importa se eles são milhares e nós apenas 1000. Não importa se eles são 1000 e nós somos 100. Nós sempre seremos a maioria quando estamos com Deus. Então, amados, semear ânimo para o povo. Sementes de encorajamento. Sementes de fé. Vamos continuar. Olha o que Ezequias continua dizendo aqui no verso 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Olha só, amados. Com ele está o braço de carne. Eles vêm na sua força. Mas conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia. Olha só a resposta que o rei Ezequias, olha a palavra de ânimo que Ezequias dá ao povo. E olha o que aconteceu por uma boa semente quando é plantada. Continuação do verso 8. E o povo, olha só, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo descansou, querido. Amados, talvez você esteja ouvindo muita história aí sobre o coronavírus, sobre o número de mortos que está acontecendo. Eu quero dizer para você, você não é todo mundo. Você é filho do rei. Você é guardado pelo Senhor. Não temas as palavras de morte que são lançadas contra todos nós aí. Está sendo todo dia lançado. Se você liga a televisão, eu já nem faço mais isso, não gosto de assistir mais nenhum tipo de repórter. Eu estou me isolando para não ouvir mais tanta palavra de maldição. Porque a cada segundo se lança maldição. E eu não creio nisso. Eu creio num Deus que tudo pode. A minha vida está na mão dele. Se ele resolver me levar amanhã, é ele que resolveu. Não vai ser uma enfermidade, não vai ser uma doença, não vai ser um coronavírus que vai me levar. É a mão de Deus que nos leva. Tudo está sobre o seu controle. Se nós cremos no Senhor, a nossa vida está na mão dele. E assim foi o que aconteceu, queridos. A semente que foi plantada no coração do povo pelo rei Ezequias. Isso são aqueles líderes que vêm para nos encorajar. Muitos aí estão falando mal do Bolsonaro. Mas nós, como cristãos, se tivermos um pouquinho do olhar profético para as coisas, nós vemos o quanto ele tem valorizado e falado para nós, olha, vai passar. Mas não, os outros governadores, vai morrer todo mundo. Mas ele vem trazendo sempre algo diferente para a gente. Vem trazendo algo que, olha, esse remédio pode dar certo, isso pode funcionar. Mas não, as pessoas estão dando ouvido mais ao número de mortos, mais ao número que a Globo pinta, do que aquilo que Jesus quer que nós entendamos, ou as palavras que são de ânimo. Ouça aquilo que te edifica e despreze aquilo que só vem para te trazer ruína. E a palavra de Deus, ela vem para te edificar, para te ensinar,
para que você seja um homem e uma mulher de Deus. E olha só, e o povo descansou nas palavras do rei. Descanse também na palavra do rei Jesus. Amém? Olha só. Mas aí, continuou a palavra. Ele animou o povo se encorajou, levantaram muros, construíram armas, se prepararam para uma batalha. Mas isso não aconteceu dessa forma. Presta atenção, o que acontece também na continuação do texto. Nós falamos sobre palavras, sobre sementes de vida, lançadas por Senaqueribe. Mas também existe uma outra semente, a semente da morte. Presta atenção. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todas as suas forças. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: olha quais foram as palavras de Senaqueribe. Então a semente que Senaqueribe queria plantar no coração do povo. Se não é Ezequias um homem de Deus e planta antes coisas boas, o povo já estava todo perdido, porque olha o que Senaqueribe falou. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês confiam para vos deixar sitiar em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrer à fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Olha só o que Senaqueribe está dizendo. Ezequias está levando vocês a morrerem de fome e de sede. Vocês estão sitiados. Eu estou aqui, cercando vocês aqui. Não importa se vocês estão aí numa muralha e estão guardados, mas uma hora ou outra o seu mantimento vai acabar, você vai morrer de fome, você vai morrer de sede. O seu rei está te enganando, dizendo que Deus vai te livrar. Semente de maldição. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso. Ezequias pôs a casa em ordem. Ezequias foi o rei que pôs a casa em ordem. O povo de Jerusalém adorava muitos outros deuses. Quando Ezequias chegou, ele falou: olha, eu vou derrubar tudo. Todos os altares que não sejam ao único Deus verdadeiro vão ser derrubados. Vai ficar só o altar de glorificação ao Senhor. Só esse altar vai ser aquele que vai ser usado para sacrificar ao Senhor. Porque há somente um Deus. Não são vários deuses, como muitas culturas pregam por aí. Há um só Deus verdadeiro. E somente a Ele nós prestaremos culto. E foi isso que Ezequias fez quando chegou. Mas Senaqueribe pega esse texto e fala: olha, vocês tinham tantos deuses para te ajudar, mas o que aconteceu? Ezequias deixou um Deus só. E será que ele vai ser poderoso para livrar? Olha a continuação. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Olha só, desafiando o Deus de Israel e desafiando o povo a duvidar do Deus que eles serviam. Dizendo: olha, eu já destruí todas as outras nações aí para trás que criam em tantos outros deuses. Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão? Para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Os outros deuses eram igual de vocês, é o que está dizendo Senaqueribe. Mal sabe ele com quem ele está se metendo. Agora, pois, não vos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Desafiando, falando que Deus não seria suficiente para livrá-lo da mão do rei da Síria. Também os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, o seu servo. Então quer dizer, olha, não foi só o rei Senaqueribe, mas os servos do rei Senaqueribe também começaram a falar mal e zombar do Deus de Israel.
Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. Queridos, prestou atenção no que aconteceu? Ele começou até a falar no idioma do povo de Israel, começou até a falar em judaico, para atemorizar o povo judeu, atemorizar o povo de Jerusalém, dizendo que Deus não era um Deus suficiente para livrá-los da mão do rei Senaqueribe, porque o rei Senaqueribe desafiou os outros deuses, deuses de pau, deuses de barro, deuses de pedra, deuses que não podem fazer nada. Desafiou aquilo que não é nada, mas mal ele sabia com quem ele estava se metendo e quem ele estava desafiando dessa vez. Aleluia. Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso. Mais uma semente. Uma semente desta vez boa. A semente da oração. E clamaram ao céu. Semente da oração. Aleluia. Querido, isso é tremendo. Aquilo que você planta é o que você colhe. Olha o que aconteceu. Versículo 21. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Um anjo. Deus enviou um anjo. E esse anjo foi suficiente para destruir todo o exército assírio. Por causa da semente da oração que foi lançada por Ezequias e por Isaías, o profeta. Quando você ora, queridos, quando você lança a semente correta, quando você crê no Deus que você serve, é outra coisa. A semente vai produzir no seu tempo. E aqui foi rápida. O Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado, voltou à sua terra, e entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Rei Senaqueribe foi morto na frente de um Deus morto pelos filhos que ele tinha. Os próprios filhos mataram o rei Senaqueribe na frente de um Deus morto, do Deus Dagon, do Deus assírio, de tantos outros deuses que ele servia. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E aí no verso 23, querido, que junta com o Salmo, e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Glória a Deus. Isso mostra, queridos, aquilo que o Salmo está falando lá. Ó. Os que semeiam em lágrimas cegam com alegria. Mas ele está falando um pouquinho mais. No verso 2 deste mesmo Salmo 126, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios:
Grandes coisas fez o Senhor a estes. Lembrança do que Deus faz. O povo estava aqui dizendo que a sua boca encheu de alegria. Eles começaram a louvar e cantar ao Senhor, agradecendo pelos livramentos tão grandes que haviam recebido. E a forma que Deus os exaltou, ao ponto das outras nações trazerem riquezas e reconhecer o poderio do nosso Deus. Tudo porque a semente que foi plantada foram certas. Semente de ânimo, semente de esperança, semente de oração, semente de clamor. Quando você planta a semente correta, você colhe o que você realmente precisa colher. Porque Deus só vai dar crescimento àquilo, ou melhor, Deus vai fazer crescer a sua semente. Porém, se você plantar a semente errada, não é Deus quem dá o crescimento. Porque assim, como existe a boa semente, também existe a má. E quem faz o crescimento da má semente é o maligno. Lembra quando um agricultor saiu a semear e ele plantou todo o seu terreno, saiu plantando as suas sementes. Quando chega, as sementes começam a brotar e a crescer. Os seus empregados chegam desesperados. Senhor, Senhor, olha, nós plantamos trigo, mas no meio do trigo nasceram o joio. No meio do trigo nasceu o joio. E aí, por que nasceu o joio? Porque o texto diz que durante a madrugada, o inimigo jogou sementes de joio lá dentro. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com o que você deixa cair no teu coração, porque aquilo que estiver no teu coração é o que a sua boca vai falar. A boca fala do que o coração está cheio. Sementes boas produzem coisas boas e a sua boca vai falar coisas boas. Sementes do maligno só vão te trazer desânimo, só vão te levar para a derrota, só vão te fazer uma pessoa cada dia mais infeliz. Presta atenção nisso. Qual a semente que você está colocando no terreno do seu coração? Amém? Vamos continuar? Olha só. Mateus capítulo 5, verso 3. Abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5. Deixa eu abrir aqui. Eu quero ler para vocês um sermão de Jesus muito conhecido por nós. Vamos lá. O sermão das bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, então Mateus capítulo 5, amém? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? O sermão das bem-aventuranças. E aí eu separei esse sermão por sementes, para que você saiba o que cada semente produziu. Olha só, no verso 3, a semente da humildade. Quando você planta a humildade, querido, quando você é uma pessoa humilde, quando você sabe se colocar de uma forma humilde perante as pessoas, sem arrogância, sem querer ser maior que ninguém. Quando você é humilde, você colhe o reino dos céus. Deus não rejeita um coração humilde e aquebrantado. Olha só, semente da humildade. Plante ela. Comece a semear humildade na vida de outras pessoas. Seja humilde para com seu próximo. Nós não somos melhor que ninguém, amados. Somos todos um em Cristo Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até quando? Até o fim. Olha só. Versículo 4. Bem-aventurados que choram. Chore. Toda semente precisa de água. Se quebrante perante o Senhor. Um coração contrito e aquebrantado. Chore na presença do Senhor. Se quebrante na presença do Senhor. Porque aqueles que semeiam em lágrimas, como nós lemos lá no Salmo, os que semeiam em lágrimas voltarão com seus molhos. Então semeie lágrimas. Chore na presença do Senhor. Não seja duro de coração. Um coração duro, coração de pedra, não se dobra. A pastora Selma, a pastora lá de São Mateus, da igreja que eu fazia parte, da quadrangular de São Mateus, ela tinha o hábito de dizer nas suas pregações: seja facinho para o Senhor, querido. Seja facinho. Tenha um coração moldável, um coração maleável. Isso é bom. Então tenha um coração facinho. Se entregue na presença do Senhor. Quando se entrega, por inteiro. E cada lágrima que você derrama na presença do Senhor, ela é colhida num cálice. A oração, as lágrimas vão reverter em bênçãos para a sua vida. Então, quando você tem um coração quebrantado na presença do Senhor, sabe o que acontece quando você chora na presença de Deus? Você vai ser consolado por Ele. É Deus quem vai te consolar, amado. Olha que tremendo. É Deus quem te consola. Sabe, você pode passar uma dor muito grande, mas quando você se coloca na presença de Deus e deixa Ele te consolar, Ele te consola. Ele vai falar no teu coração e vai te tranquilizar. Vai fazer com que a dor cesse. Vai fazer com que aquela dor ela seja apaziguada, porque você está sendo consolado pelo Senhor. O nosso consolo vem do Senhor, sempre. Olha só, semente da mansidão. Bem-aventurados mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Seja manso. Trate as pessoas com cordialidade, com mansidão. Seja temperante, tenha domínio próprio. Porque muitas vezes, querido, a gente passa por situações realmente que nos levam a ferver o sangue. Mas você precisa ter controle sobre as suas emoções. Quem nos controla é o Espírito Santo. Lance sementes de mansidão. Ao invés do ódio, pregue o amor.
Não se levante a raiva, a ira. Seja manso. Porque é muito mais fácil para Deus tratar. E aquele que é manso, olha só, herdarão a terra. Não é essa aqui. Essa jaz no maligno. Mas lá a vindoura. A herança da vida eterna. Novos céus, nova terra. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Seja correto. Correto nas suas coisas. Correto nos seus tratos com as pessoas. Seja justo no seu julgamento com o seu próximo. Até porque a palavra de Deus não nos chama para ficar sendo juiz de ninguém. Então, saiba que se você for uma pessoa que julga corretamente, que você age de forma correta, Deus também tem um plano para você. Os que têm fome e sede de justiça, mas não uma justiça por causa própria. A justiça que vem do alto. Espere na justiça de Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Espere na justiça de Deus. Você tem fome, tem sede, então espere. Semeie coisas de esperança. Espere no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você semeia esperando na justiça do céu, você vai ser farto por ela. Deus vai mostrar para você que valeu a pena esperar. Porque sempre a justiça de Deus é melhor que a nossa. Bem-aventurados bem-aventurados misericordiosos, plante a semente da misericórdia. Sabe o que é misericórdia, querido? É quando você tem o poder de mandar alguém para uma prisão, por exemplo. Mas por causa da misericórdia, você resolve poupá-lo. Porque essa misericórdia foi assim que Deus agiu conosco. O nosso pecado, ele era passivo de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas as misericórdias de Deus prevaleceram sobre o juízo. E ele, pela graça, nos salvou. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus aplica sobre o poder da morte a misericórdia, dando vida para aquele que já estava morto. Aplicar misericórdia é você ter o poder. Você está certo no seu julgamento. É você dizer, não, mas essa pessoa me fez isso, e fez aquilo outro, e eu quero ser ressarcido por isso, porque está errado, e porque ela foi injusta comigo, e porque não sei o quê, e balalá, e balalá, e balalá, e batendo. Tá bom? Você tem todo o direito porque a pessoa fez. Mas ao invés de você agir assim, você usa de misericórdia e diz, querido, eu te perdoo. Olha, isso é forte. Sabe por quê? Que quando você age de misericórdia com as pessoas, Deus age de misericórdia com você. Alcançarão misericórdia. Nós não merecemos nada se não for a misericórdia de Deus. Então seja misericordioso com o próximo. Plante misericórdia na vida das pessoas. Na sua vida, tenha isso como estilo de vida. Bem-aventurados limpos de coração, santidade, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, plante a paz. Não seja daquele que leva tudo para a guerra, tudo a ferro em fogo. Tem pessoa que fala, eu sou assim mesmo, comigo é tudo assim, ó, na paulada. Escreveu, não leu, pau comeu, que nem o pessoal fala. Mas não é assim, querido. Nós fomos chamados para ser pacificadores, plantar a semente da paz e não a da guerra, não o do ódio, não a da divisão, não a da separação. Quantas vezes, amado, nós em vez de trazermos as pessoas para perto de nós, nós as afastamos.
porque não queremos ter paz com elas. Se eu não consigo ter paz com meu irmão que eu estou vendo, como que eu vou ter paz com Deus? Como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão? Olha, plante a semente certa que você vai colher o que é certo. Plante a semente errada. Vamos lá. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por esperar a justiça de Deus, muitas vezes somos perseguidos. Zoam de nós, caluniam. A Bíblia fala, se você tomar um tapa de um rosto, você virá do outro. Isso, se você fizer isso aqui e alguém vê, vão te tirar o sarro, vão falar que esse cara aí é fracote, ele nem é homem. Ele tinha que bater do outro lado também. Mas o cristão espera na vontade, na justiça de Deus, por causa do reino, por causa da justiça. Esperar em Deus, porque deles é o reino dos céus. Então, amados, são sementes preciosas que Jesus nos ensina a plantar. Quando você planta a semente certa, você colhe o que é correto. A lei da semeadura é uma das leis mais importantes sobre a face da terra. Todos estão sujeitos a elas, crentes ou não. Todos estão sujeitos a essa lei. É como a chuva que molha toda a terra e cai sobre os justos e injustos. Ou a lei da gravidade que é exercida sobre todos nós, independente de crermos ou não nela. Olha só, Gálatas 6,7 diz o seguinte: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. E essa regra vale para todos, querido. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Seja crente, seja ateu, seja incrédulo, seja o que for. A pessoa que está lá no maior pecado, enterrado no pecado, ele está sobre a lei a lei da semeadura. Aquele que está fazendo as coisas direitinho também está sobre a lei da semeadura. Aquele que aceitou Jesus como Salvador está sobre a lei da semeadura. O que não aceitou também. Todos estamos debaixo da mesma lei. Você colhe o que você planta. E de Deus não se zomba. Olha só. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai ceifar. Olha só. Precisamos aprender a semear no tempo bom, mas também no tempo difícil. Precisamos aprender a semear no tempo bom e no tempo difícil. Agora eu quero falar também sobre uma outra semente. Nós falamos sobre a semente da moralidade, a semente do caráter cristão. Você plantar coisas de Deus. Inclusive tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Quando você planta no Espírito, quando você planta as coisas de Deus, o fruto que é dado pelo Espírito sobre as nossas vidas, ele traz paz, ele traz amor, ele traz longanimidade, ele traz benignidade, ele traz mansidão, ele traz domínio próprio, ele traz temperança, ele traz tudo isso. E Paulo ainda diz o seguinte: e contra estas coisas não há lei. Quando você está andando desta forma, querido, ninguém vai te condenar, porque você está andando em santidade. O fruto que você apresenta para o mundo é um fruto de Deus, é algo de transformação, é um caráter santo, é uma vida transformada. Então saiba o que você está plantando dentro de você. Tem muita gente aí que se deixa levar por tanta coisa que não presta. Enche a sua cabeça de imoralidade, enche o seu coração de pecado, de palavrão, de pornografia, de tanta sujeira. São sementes que estão sendo plantadas no seu coração. Ficam fissurados em uma novela que mostra homossexualidade, que mostra lesbianismo, que mostra o adultério, que mostra tanta porcaria. Então são sementes que estão sendo plantadas dentro do coração e depois reclamam porque o resultado não está sendo bom para suas vidas.
Por que que o marido largou? Por que que eles brigam tanto dentro das suas casas? Porque está plantando só o que não presta. Estão enchendo a sua casa de porcaria, de sementes erradas. E depois reclamam que a coisa não está indo bem, que a coisa não está dando certo. Então vai separar do marido, vai separar da esposa, porque os meus filhos não me obedecem. Porque plantam a semente errada. E de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher, seja crente ou não. Olha só, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 10, nós temos um exemplo também de uma semente. 1 Reis, capítulo 17, quero que você abra lá, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui, você abre aí. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Olha só. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, que nomezinho difícil, Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro um bolo pequeno para mim, e traze-mo aqui. Depois você faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Olha só, amados. Então aqui nós vamos aprender a semear, também na nossa área financeira. Mas o Ministério da Prosperidade? Não estou falando sobre isso, não estou nem falando sobre... Eu estou falando sobre semente. Se você plantar a semente correta, as coisas vão acontecer. E aqui nós estamos aprendendo a semear quando temos muito e como tendo pouco. Essa viúva, ela tinha somente um bocado de farinha e um pouco de azeite. O profeta chega para ela, o profeta Elias chega para ela e fala: olha, faz um bolo para mim. Ela diz: olha, eu não tenho, eu só tenho um pouquinho. Ele fala: então faz um bolo pequeno para mim e faz o outro para vocês. Mas faz um pequeno para mim primeiro. Então aqui, querido, nós temos um ensinamento sobre o dízimo. A 10ª parte. Eu creio que o fazer um bolo menor com o que ela tinha olha, eu tenho um punhado, então eu vou pegar uma 10ª parte desse punhado e vou fazer um bolo para você. Os outros eu como.
fez um bolo menor para Elias, respeitando a lei do dízimo. O dízimo é bíblico. Não é somente no momento que você tem um monte que você tem que dar. Quando você tem pouco também. Então, quando você semeia no mundo espiritual, a sua oferta tem um peso de sacrifício. Ela disse, olha, se eu fizer para você, eu e meu filho vamos morrer. Mas Elias fala, não, me obedeça. Faz aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Faça primeiro para mim, depois você faz para você. E se você fizer assim, nunca vai faltar. Enquanto não acabar todo esse momento de seca e essa crise financeira que o mundo está atravessando, não vai faltar o azeite na botija e a farinha no pote. Você vai ter o suficiente todo o dia. Querido, o que a gente aprende com isso? Olha só, ela tinha somente um bocado de azeite, suficiente para ela fazer uma refeição. Mas ela obedeceu. Ela obedeceu. E a fé daquela mulher foi provada. Olha só, ela foi provada na fé. Ela semeou na fé. Aqui temos um princípio da lei da semeadura. E o que aconteceu a seguir foi um grande milagre. Quando damos porque sobra, não é a melhor semente. Dá porque está sobrando. Ah, o pastor falou que tem que ter o dízimo. Tá sobrando mesmo? Isso não é bíblico. Você dá mesmo que você não tenha. Porque não é porque está sobrando. Você dá por amor, obediência. Você dá porque você tem fé, você crê em Deus. E também o seguinte, queridos, não precisa esperar receber em troca, não. Dá por amor, porque nosso Deus é muito mais... Ele vai te dar muito mais do que você pode dar para Ele. Mas não é por isso. É por obediência. Nós temos que aprender um princípio da obediência. Semeie obediência na sua vida. Deus vai te honrar quando você é obediente. E nós também não estamos falando de valor. Olha só, um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Qual o valor disso? Deus não está preocupado com o quanto você vai dar, não. Ah, mas eu ganho tão pouquinho. Tá bom, querido. Mas desse pouquinho, tire a 10ª parte. Tire a 10ª parte. Dê lá ao Senhor. Entregue. Ah, mas pastor é todo ladrão, vão me roubar. Quem disse isso, querido? E se tem alguns que fazem tal coisa, é ele com Deus que vai prestar conta. Você está em obediência à palavra e não obediência somente ao homem. E Deus vai te dar muito além daquilo que você pode esperar. Quando damos porque sobra, não é a melhor semente. Queridos, e a semente melhor também não são altos valores, mas sim a semente da obediência. A obediência traz a bênção de Deus até nossa casa e a nossa família. A obediência, a semente da obediência traz a bênção de Deus à nossa casa e à nossa família. Todos nós, queridos, estamos debaixo da lei da semeadura. Creia você ou não, goste você ou não. Nossos atos de hoje irão determinar o nosso destino amanhã. Plante a semente da palavra de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua escola. Plante a semente da palavra aonde você estiver, porque pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai fazer que essa semente multiplique. Eu sou fruto de uma semente no trabalho, de uma semente de oração da minha sogra. Sou fruto de sementes que foram plantadas no meu coração. Se hoje eu posso estar aqui pela misericórdia de Deus, passando um pouquinho do que tenho aprendido, é porque alguém semeou na minha vida. Alguém acreditou no meu ministério. Alguém acreditou que o Sérgio podia mudar em nome de Jesus. Acredite e semeie em alguém. E você vai colher os frutos no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Pai amado, Pai querido, Tu és bom, o tempo todo bom.
Pai, que nós nesta lição tenhamos entendido que a lei da semeadura, ela é uma lei universal. Ela vale para todos. Pobre, rico, branco, preto, japonês, brasileiro, indiano, independente de que raça, independente do credo religioso dela. Essa lei é uma lei que foi instituída pelo Senhor e ela vai se cumprir, goste o homem ou não. Quantos políticos corruptos que tem aí que se esquecem que eles estão plantando aqui, mas vão colher no futuro. E o inferno já os espera por causa da sua corrupção. Mas não são somente os políticos. Quantas pessoas continuam semeando coisas erradas? Semeiam ódio, semeiam divisão, semeiam tantas coisas, Pai, que destroem a vida do ser humano. Semeiam más notícias. Têm prazer em divulgar más notícias. Mas o fim deles está próximo. Porém nós, que cremos no Senhor, que sejamos os portadores das boas novas, porque o Senhor nos chamou para isso. Por isso, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima.